Graça e paz, queridos, da parte do Senhor Deus, amém. Eu quero te convidar a curvar a cabeça, a fechar os olhos. Nós iremos à presença do Senhor em oração. Iremos conversar com Deus. A você que não teve a oportunidade de conversar com Deus no trajeto até o templo, eu te convido a estar conversando com o Senhor, a estar se preparando, a estar se colocando diante do Senhor Deus em oração, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te rendemos graças, ó Pai. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Diante do teu nome nós nos prostramos nesta noite e reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, ó Pai. Nós iremos te cultuar nesta noite e reconhecemos que sem o teu perdão, sem a tua graça, sem o teu direcionamento, nada do que irá acontecer nesse lugar terá sentido sem o teu perdão, sem a manifestação da tua graça, Pai. Por isso que nós te pedimos, afasta de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Limpa-nos, ó Deus. Purifica-nos. Nós queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, Senhor Deus. Nós queremos levantar as nossas mãos em adoração, Pai. Nós queremos te render louvores e te pedimos, ó Deus, invocamos a tua presença, domina completamente este ambiente, Senhor Deus. Domina completamente as nossas vidas, Pai. Ó Deus, aqueles que ainda virão, que cheguem debaixo da tua graça, Senhor Deus. Que juntos possamos bendizer o teu nome. Recebe o nosso culto, recebe cada parte dele, Senhor. Que o Senhor possa ser adorado em espírito e em verdade, em nome e por amor de Jesus Cristo que te pedimos. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Eu te convido a ficar em pé, meu querido irmão. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Os irmãos podem entrar que estão chegando, enquanto os outros que já estão no templo abrem um texto sagrado. 1 Crônicas, capítulo 16. Nós iremos ler do versículo 6, versículo 8, perdão, ao versículo 11, todos juntos, do verso 8 ao verso 11. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículos 8, 9, 10 e 11. Todos juntos, por gentileza. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente sua presença. Amém. Glória a Deus. Buscai o Senhor e o seu poder. O que você veio buscar nesta noite, meu irmão? A palavra de Deus nos orienta nesta noite. Busque o nome do Senhor, busque o seu poder, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você crê nisso, diga amém, meu irmão. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, nós iremos louvar ao Senhor Deus. E essa música nos diz: ó Deus, sei que tens o melhor para mim. Busque o seu nome, busque o seu poder, adore ao Senhor Deus na beleza da sua santidade, renda ao Senhor Deus louvores, rendei graças ao Senhor, e invocai o seu nome.
Em nome de Jesus. Ó Deus, sei que tens o melhor para mim. Diga isso ao Senhor Deus. Declare essa verdade, na certeza de que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Descansar em ti, ó Deus, sei que tens o melhor pra mim. Por isso, Senhor, posso descansar em ti. E nos teus braços, habitar seguro, confiante, que és meu Pai, meu grande amor. quero viver no melhor de Deus. Quero viver no melhor de Deus, sei que preparou para mim muito além dos meus sonhos, muito além do meu pensar. É tudo de melhor que o meu Pai tem para mim. Só a igreja, ó Deus, ó Deus. Creia nisso, meu irmão. Por isso, Senhor, glória a Deus, todos juntos. Ó Deus, sei que tens o melhor. Ó Deus, sei que tens o melhor pra mim. Por isso, Senhor, posso descansar em ti. Nos teus braços habitar seguro, confiante que és meu Pai.
Nós cantamos uma música pela manhã que nos diz: quero tua graça, quero o teu poder, quero tua paz, quero a tua unção. O que eu mais quero é te servir e entregar o meu coração. O coro desta música diz o seguinte, queridos: e ser só teu, Senhor, como tu és meu Deus. Esta é a nossa oração, que Deus possa reinar nas nossas vidas, que Deus possa ser verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor Deus. Quero tua graça e teu poder, diga isso. Quero tua graça e teu poder, tua paz e tua unção. O que eu mais quero é te servir, te entregar meu coração. E ser só teu, Senhor. E ser só teu, Senhor, teu. Como tu és meu Deus, teu. Meu Deus eterno, razão do meu cantar. Quero ser teu, Senhor, teu. Tudo que sou, meu Deus, teu. Ser o teu servo, teu servo. Mais uma vez, lá do início. Quero tua graça, teu poder, tua paz. O que eu mais quero, Senhor, te entregar meu coração e ser só teu, Senhor, teu. Como tu és meu Deus, teu. Meu Deus eterno, razão do meu cantar. Quero ser teu, Senhor, teu. Tudo que sou, meu Deus, teu. Ser o teu servo. Quero ser luz na escuridão, proclamar o Rei Jesus. falar de justiça, salvação, gloriando-me na cruz, e ser só teu, Senhor, teu. Como tu és meu Deus, teu. Meu Deus eterno, razão do meu viver. Quero ser teu, Senhor. quero ser teu, Senhor, teu. Tudo que sou, meu Deus, teu. Ser o teu servo, teu servo. Mais uma vez. Quero ser luz na escuridão. Quero ser luz na escuridão, proclamar o Rei Jesus. Falar de justiça, gloriando-me na cruz, e ser só teu, Senhor, teu. Como tu és meu Deus, teu. Meu Deus eterno, razão do meu cantar. Quero ser teu, Senhor. quero ser teu, Senhor, teu. Tudo que sou, meu Deus, teu. Ser o teu servo, não serve nada. Eu quero ouvir a igreja. Quero ser luz, mais uma vez. Quero ser luz. Falar de justiça, e ser só teu. Todos juntos. Quero ser teu, Senhor. Quero ser teu, Senhor, teu. Tudo que sou, meu Deus, teu. Ser o teu servo, teu servo e nada Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém, meu querido irmão. Ainda em pé, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo 1, leitura alternada. E o presbítero Kemuel, Moisés está aqui na minha frente. O presbítero Kemuel estará nos dirigindo nesta leitura. Graça e paz para a igreja. Todos já encontraram Salmo 1. Faremos uma leitura alternada, eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? A igreja pode sentar. Neste momento, vamos curvar as nossas frontes, vamos nos direcionar ao trono da graça, né? Ao Senhor que morreu para nos salvar e que por isso estamos aqui para cultuá-lo. Já estivemos pela manhã e mais numa segunda oportunidade, estamos novamente prestando este culto de adoração e louvor ao Senhor. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador. Te louvamos, Senhor, por ter nos concedido, Senhor, o privilégio de nesta noite estarmos reunidos na Tua casa para coletivamente Te oferecermos culto de louvor e adoração. Transforma as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, Senhor, oferecer um culto verdadeiro. Para que tenha propósito naquilo que viemos fazer aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque estamos Te adorando. Deus, nesta noite a palavra vai ser ministrada. Nós Te pedimos, Senhor, que uses o Teu servo, que a Tua palavra possa vir, Senhor, como alento para as nossas almas. Para que possa servir, Senhor, como saúde para as nossas vidas. Deus, Te peço agora, Senhor, as bênçãos, as bem-aventuranças que foram proferidas no livro de Salmo, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Deus, torna-nos, Senhor, bem-aventurados por não praticar, Senhor, tudo aquilo contrário ao que o Salmo está dizendo. Faz-nos também, Senhor, receber as bênçãos proferidas nele, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. E tudo quanto fizer, prosperará, Senhor. É uma bênção proferida na Tua palavra, Senhor. E nós acreditamos nisso, Senhor, que Tu nos provém de bênçãos, Senhor. Paulo nos ensinou nas suas cartas que nós, Senhor, ainda nesta vida terrena, somos acumulados de bênçãos espirituais. Obrigado por isso, Senhor. Deus, com perdão dos meus pecados, Senhor, e pela intermediação do Teu Filho, nós oferecemos, Senhor, as nossas orações ao trono da graça. Amém, amém. Nesta oportunidade, nós queremos saber se tem alguém que nos visita nesta noite, que nos dá o prazer da sua visita. Tem alguém? Uma irmã? É de onde? Ai, Manda Mares, é porque eu não a conheço. Manda Mares, seja bem-vinda. Mais alguém? Estamos todos na casa do Senhor. E esta não é uma casa simplesmente presbiteriana. Esta aqui é a casa do Senhor, casa de oração. Bom, as apresentações feitas, nós queremos convidar o Coro Arte para a sua apresentação.
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o instrumental toca essa música, eu te convido a estar orando com a pessoa que o Senhor te colocou do teu lado nesta noite. Abençoa a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Minha vida é para o teu louvor, Deus. Peça ao Senhor Deus que o Senhor Deus possa estar usando o teu irmão como instrumento em suas mãos, para o louvor do seu nome, em nome de Jesus.
Adora o Senhor. Tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição. Tu és o Senhor, Aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha voz pra teu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Minha vida é para o teu louvor, Senhor. Esta música nos diz: me dá os teus conselhos, eu não quero errar outra vez. As margens do teu rio, diante da tua presença, é o meu lugar. O texto que lemos no início deste culto, como leitura alternada, nos diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Pelo contrário, anda no caminho do Senhor, se detém na palavra do Senhor Deus. Feliz, será como uma árvore frondosa, frutífera, será bênção, será como um luzeiro neste mundo. Feliz é aquele que investe tempo na leitura, que ama a lei, que ama a palavra do Senhor Deus. Peça isso ao Senhor. Me dá, Senhor, os teus conselhos. Me dar teus conselhos, eu não quero errar. Ora ao Senhor. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Diga isso, meu irmão. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. Aleluia. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade, Senhor. Só venço, só vivo, sabe por quê, meu irmão? Que tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, jamais, Senhor. as margens do
Meu endereço é as margens do rio. Ó Senhor, ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, não saio não. As margens do rio prosperarei. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Você vai dizer isso mais uma vez. Meu endereço, sua igreja. Meu endereço é... Glória a Deus. As estações do amor. Quero ser A última vez. Meu endereço é as margens do rio. Ó Senhor, eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado na tua lei. não saio daqui, não saio não. As margens do rio prosperarei. Aleluia. Prosperarei, prosperarei. Prosperarei, fale isso, meu irmão. Prosperarei. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Antes de cantarmos a próxima música, eu queria convidar aqui as crianças. Elas possam vir aqui à frente. Crianças até 11 anos de idade. Glória a Deus. Como é bom poder louvar a Deus. É bom poder bendizer o nome do Senhor. Coisa maravilhosa. Cada criança dessa cantando: meu endereço é as margens do teu rio, Senhor. Na presença do Senhor, é diante do Senhor Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade. Ó Deus, a nossa oração é no sentido de que o Senhor abençoe e continue a abençoar a cada criança dessa, Senhor. Crianças que já entendem o que significa louvar o teu nome, Senhor Deus. Da boca dos pequeninos suscita o perfeito louvor. Eles estão declarando nesta noite que o endereço deles é a margem do teu rio, Senhor. É meditando na tua palavra, sendo bem-aventurado. Ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, usa cada professor como instrumento em tuas mãos, para abençoar a cada coração. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos na bênção, queridos. Em nome do Senhor. Esta música diz: tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso, tu és grandioso, Senhor Deus. O Senhor é digno de toda adoração, e nós iremos celebrar. Esta música é uma dinâmica, homens e mulheres em um só coral, exaltando e louvando o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Celebremos ao Senhor. Tu és santo, tu és santo.
Eu te sigo, eu te louvo para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu canto e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te louvo para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, abra a sua Bíblia, Neemias capítulo 2, ainda em pé, daqui a pouco os irmãos sentam. Neemias capítulo 2. Nós iremos ler a partir do versículo 11, do verso 11 ao verso 20. Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso 20. Todos encontraram? Amém? Nos diz a palavra do Senhor: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que
o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido queimadas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então me disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, todos juntos: o Deus dos céus é quem nos dará com êxito. Nós, servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, queridos. Nós iremos conversar com Deus mais uma vez, em oração. Eu te convido a curvar a cabeça, a fechar os olhos. Nós iremos estar meditando neste texto, nesta noite, e precisamos encarecidamente da iluminação do Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas, para que Deus fale conosco, para que Deus nos abençoe, para que Deus ministre a sua palavra a cada coração neste lugar. Aquiete-se diante do Senhor, se desligue com as coisas deste mundo, concentre-se na palavra do Senhor. Esqueça, meu jovem, meu querido, em nome de Jesus, o seu celular, esqueça ele. Concentre-se no Senhor. Deixa Deus falar com o teu coração nesta noite. Não permita que nada, nem ninguém, nem coisas que são alheias à realidade de adoração a Deus venham furtar dos teus pensamentos a adoração, o louvor, o recebimento da palavra. Mas receba a palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Deus fala através da sua palavra. Ó Deus, nós cremos nesta verdade, nós cremos que a tua palavra, ela é a verdade. Por isso que nós te oramos: santifica-nos na verdade. A tua palavra, Deus, fala conosco, ministra a cada coração nesta noite, para o louvor do teu próprio nome, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, essa semana foi uma semana muito especial para as igrejas reformadas. Eu não vou falar aqui sobre a reforma, mas eu queria fazer aqui uma nota para a gente. Que semana especial! Completamos 496 anos da reforma protestante. A história nos mostra e sinaliza que em meados de 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências. Outro dia eu vi alguém curioso, por que ele fixou nas portas do templo essas 95 teses? Há um fato histórico curioso. A porta da igreja, queridos, funcionava como um quadro de avisos públicos e, portanto, um lugar lógico para colocar as notícias importantes. E aquilo que Lutero queria
difundir, ministrar. Eram notícias importantíssimas. Lutero foi tocado pelo Espírito Santo de Deus quando mesmo descobriu que a justificação seria pela fé, não pelas obras, não como fruto de méritos pessoais, mas como fruto do beneplácito, da vontade soberana do Senhor, da escolha soberana, da pré-ordenança, do pré-decreto, da predestinação, ou seja, o nosso destino, a nossa vida fora determinada e predestinada por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Deus já sabia. Deus sabe o número dos eleitos, dos salvos, dos que chegarão à graça, reconhecerão a graça de Deus. Deus sabe e escolheu todos que serão salvos, e bendito seja o nome do Senhor. Isto é escolha, meu irmão. Isto é graça. Isto é favor imerecido. Alguém já disse que é uma salvação que foi de graça. E certa vez eu ouvi alguém dizendo algo que me chamou a atenção: de graça para quem recebeu, mas foi um preço altíssimo para aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, pois a palavra de Deus nos diz que o Senhor se fez maldito no meu e no seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Queridos, que semana abençoada. Eu sou um entusiasta, meu coração se alegra quando estudo a reforma. Mas o que seria a reforma? Para aquele que é católico, para aquele que é historiador católico romano, a reforma foi apenas uma revolta dos protestantes contra a igreja católica romana. Há quem pense assim. Foi uma revolta apenas, uma revolta para os costumes, para com a tradição, para com os ditames católicos. Para o historiador secular, a reforma foi um movimento revolucionário, foi apenas uma revolução. Há quem pense assim também. Há quem estude os livros tendenciosos e afirmem, foi apenas uma revolução. Mas presta atenção, meu irmão, para quem tem o Espírito Santo de Deus, a reforma foi uma volta aos padrões do Novo Testamento, e bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Foi uma volta, foi uma orientação do Espírito para que a igreja pudesse voltar os olhos para as Escrituras. Foi um movimento maravilhoso, um movimento religioso, que procurou redescobrir a pureza do cristianismo primitivo, como descrito no Novo Testamento. Uma igreja que nós olhamos hoje, com um olhar maravilhoso, com um olhar de esperança, tendo a perspectiva para o futuro, de que é possível viver o cristianismo na mais perfeita paz e ordem, porque o Senhor e o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Reforma foi isso, meu irmão. É a volta às Escrituras. Há um escritor reformado chamado Timothy George, que escreveu algo que me chama a atenção. Os teólogos contemporâneos, eles fariam bem ouvir novamente a mensagem desses cristãos corajosos, que desafiaram imperadores, papas, reis, câmaras municipais, porque suas consciências estavam cativas à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos de homens e mulheres assim, em nome de Jesus, que possam desafiar homens como Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox e tantos outros homens que eu posso afirmar nesta noite, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Todas as vezes que estudo sobre a reforma, o meu coração se alegra, meu coração bate mais forte.
Nós somos fruto desta reforma, meu irmão. Você sabe por que você estuda a palavra de Deus? Porque um dia esses homens lutaram, morreram, foram à fogueira, não negaram a Cristo, foram perseverantes, amaram a palavra de Deus, disseram não ao sistema chamado mundo, não amaram o mundo, nem as coisas deste mundo, mas amaram ao Senhor Deus acima de todas as coisas, e como fruto desta ação, nós estamos aqui nesta noite dizendo, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Eu amo a reforma porque eu entendo que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. O pastor Alderir de Souza, que é historiador da nossa igreja presbiteriana do Brasil, ele escreveu uma nota que me chamou a atenção. Ele colocou que a reforma do século XVI foi mais que uma simples reforma. A reforma do século XVI foi uma obra de restauração de antigas verdades que haviam sido esquecidas ou obscurecidas ao longo dos séculos e agora foram recuperadas. E ele diz mais, que esta obra deve continuar em cada geração, seguindo o mesmo lema, igreja reformada, sempre se reformando, em nome de Jesus. Esta obra precisa continuar. Eu fiz esta nota, queridos, para te levar a pensar sobre o texto que nós lemos nesta noite, que nos fala sobre restauração. O texto que foi lido nesta noite, Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20, sinaliza às nossas vidas a realidade de reedificação, de reconstrução. Podemos inferir a palavra reforma. Esta foi a proposta do profeta Neemias, a proposta de restaurar, a proposta de reconstruir, a proposta de reformar uma realidade que estava carcomida pelo pecado, pela destruição, por mortes. E Deus levanta um homem chamado Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi copeiro de Artaxerxes, governador de Jerusalém. Neemias foi o reconstrutor da cidade de Davi, a cidade que passou mais de um século debaixo de escombros, uma cidade esquecida, uma cidade que ficou esquecida pelo tempo, pelas circunstâncias. E Deus levanta esse profeta chamado Neemias, e levanta este homem que estava disposto a reconstruir, a reformar, a reedificar os muros da cidade. Ele fez isso em apenas 52 dias. Olha aqui para mim, meu irmão. É como se Deus levantasse um homem cheio do Espírito Santo de Deus no Brasil, e em 52 dias o avivamento chegasse à nossa nação, à nossa pátria. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isto, em nome de Jesus. Este homem disse: eis-me aqui, Senhor. 52 dias. Note bem, querido, apesar da escassez de recursos, do desânimo do povo, dos constantes ataques do inimigo, esse homem disse: eis-me aqui, usa-me, Senhor, para a glória do teu próprio nome. Eu fico a pensar, queridos, que a realidade de Neemias é a nossa realidade. Em algumas realidades de escassez de recursos, do desânimo do povo, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas que não encontram mais ânimo para a jornada cristã, para a caminhada cristã, quantas pessoas que estão cedendo aos ataques do inimigo. Mas note bem, querido, em nome de Jesus, o mesmo Deus que levantou Neemias é o Deus que habita entre nós e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você crê nisso, meu irmão? Deus pode fazer, meu irmão. Deus pode fazer.
Quem sabe há pessoas que não mais acreditem nisso. Quem sabe que há pessoas que digam assim: a igreja vai caminhar a passos lentos até a volta de Cristo. Quem sabe há pessoas aqui neste templo imaginando: é disso para pior. É o mundo que invade a igreja, são os valores do mundo que começam a ditar as normas da igreja. Mas eu quero dizer para você nesta noite: nós cremos no Deus que é poderoso, que pode mudar a nossa realidade, que pode mudar a minha realidade, que pode mudar a sua realidade, que pode mudar a minha família, que pode restaurar a sua família, que pode reconstruir a nossa igreja, a igreja do Senhor, para a honra e glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Me surge uma pergunta quando estudo o livro de Neemias: qual foi o segredo desse homem de Deus? Qual foi o segredo? Eu queria resumir esta palavra hoje à noite em um ponto apenas. Será que eu ouvi um amém aí, lá no íntimo? É só um ponto hoje, graças a Deus. Ó, que bênção, pastor hoje veio empolgado só para pregar um ponto, graças a Deus, porque o pastor não vai ser hoje um presbiteriano que prega via de regra 3 pontos. Eu quero pregar apenas um ponto hoje, mas esse ponto ele é autoexplicativo. Sabe qual foi o segredo da vitória de Neemias e da vitória do povo de Deus? O segredo é porque Neemias era um homem de oração e de ação. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo da vitória de Neemias não foi outro: oração e ação. Eu quero pensar com vocês no texto que nós lemos e nos textos anteriores. Neemias era esse homem de oração. Há 10 orações registradas no livro de Neemias. Uma oração breve, que está lá descrita no capítulo 2, versículo 4, e há também uma oração longa, ou seja, a oração mais longa registrada na Bíblia, capítulo 9. Neemias era um homem de oração. Note bem, queridos, quando soube que a cidade de Jerusalém estava assolada por grande miséria e o seu povo estava vivendo debaixo do opróbrio, Neemias chorou, orou e jejuou. Se você voltar um capítulo comigo, capítulo 1, eu te convido a ir comigo, por gentileza. Nos diz o texto sagrado que Neemias, a atitude de Neemias foi uma atitude de um homem cheio de Deus. As palavras, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. Diz o texto: tendo eu ouvido estas palavras, todos juntos comigo, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha aqui para mim, meu querido irmão, diante da dificuldade, a atitude de Neemias foi uma atitude de oração. Diante da notícia, Neemias diz: eu preciso orar. Ele orou ao saber do problema de Jerusalém. Ele conversa com Deus, ele se prostra diante do Senhor, ele busca a presença do Senhor em oração. Ele diz ao Senhor: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua intervenção. Me chama a atenção, queridos, que diferente de Neemias, há pessoas que diante da notícia, que traz ao coração tristeza, dor, angústia, a atitude de algumas pessoas é se esconder, é se afastar da graça do Senhor Deus, é fugir do templo, é dizer não ao Senhor Deus. Eu quero dizer para você nesta noite: só existe um
que pode reconstruir os muros e as portas da tua vida, e o nome dele é Jesus. Neemias sabia disso, ele conversou com Deus. Neemias ora ao Senhor Deus. Me chama a atenção que ele orou em vários momentos. Ele orou ao saber do problema de Jerusalém. Ele orou ao falar com o rei Artaxerxes. Ele orou diante dos ataques do inimigo. Ele orou em todos os momentos. Ele orou enquanto realizava a obra do Senhor. Ele entendia que a obra de Deus precisava ser feita na força do Senhor, de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Neemias acreditava que todo o poder emanava de Deus, do trono. Eu quero dizer para você nesta noite que todo o poder emana do trono de Deus. Olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Quem sabe você tem ouvido notícias como Neemias ouviu. Quem sabe o médico disse para você, a enfermidade ela é irreversível. Quem sabe você recebeu notícias tristes, como Neemias recebeu. Presta atenção, querido. Neemias era profeta, mas Neemias era homem. Neemias chora, Neemias lamenta, Neemias se derrama diante do Senhor Deus, mas Neemias não deixa de conversar com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Eu quero dizer para você nesta noite que os muros só serão reconstruídos, as portas só serão reedificadas, se pagarmos um preço em oração. Há duas notas aqui interessantes. Muro trazia a conotação de segurança. Toda cidade bem fortificada, bem alicerçada, bem protegida, toda cidade. Tinham muros altos e largos, e portas que determinavam quem podia ou não entrar na cidade. Eu fiquei pensando sobre isso. Portas que determinavam, na minha leitura eu pensava, imaginava que as portas de uma cidade, elas ficavam abertas 24 horas, e não. Elas eram fechadas. E era determinado quem podia entrar ou não. Pensa comigo, meu querido irmão, na cabeça de Neemias, os muros estão derribados e as portas estão queimadas. Toda e qualquer pessoa tem acesso à cidade. Quantas vezes nos deparamos em circunstâncias parecidas, em que os muros estão derribados, em que as portas estão queimadas, e há quem pense, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você nesta noite, para Deus não há impossível. Quem sabe esta é a sua realidade, meu irmão. Quem quiser entrar, entra. Quem sabe pessoas que frequentam a sua casa, quem sabe pessoas que entram e saem, convivem. Me chama a atenção que Neemias reconhecia isso, e ele ora ao Senhor Deus, e ele chora, e ele jejua, e ele conversa com o Senhor, e ele clama ao Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, creia piamente que Deus é poderoso para reverter todas as coisas, em nome de Jesus. Primeira ação de Neemias é oração. Eu caminho para o final desta reflexão dizendo que Neemias não apenas era um homem de oração, mas Neemias era um homem de ação. Eu conheço muitas pessoas que oram, que agem assim como Neemias, que conversam com Deus diante da notícia, a enfermidade é irreversível, é um câncer, é uma porta que se fechou,
é o emprego que você perdeu, é a família que foi abalada, é o casamento que foi desfeito, é a notícia inesperada que bate à sua porta. Eu conheço muitas pessoas que oram, que choram, que conversam com Deus, que pagam preço em oração, mas que não conseguem sair da letargia espiritual e ficam apenas chorando e orando. Em nome de Jesus, nesta noite, assim como Neemias, ore, meu irmão, mas que você também possa agir, e Deus vai confirmar as obras das vossas mãos. Creia nisso, em nome de Jesus. Neemias orou, mas Neemias agiu. Ele orava e agia. Eu li um texto interessante do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele colocou o seguinte, presta atenção: ele confiava em Deus e trabalhava. Neemias chorou, orou, jejuou, mas também se dispôs a agir, e ao agir, fê-lo com refinada sabedoria. E ao agir, ele agiu com sabedoria. Nos diz a palavra do Senhor Deus que ele teve oportunidade. Ele recebe a notícia, ele chora, ele conversa com Deus, ele paga o preço, mas ele aproveita a oportunidade, ele bate a poeira, ele diz: eu vou agir, eu não vou me conformar. Em outras palavras, o diabo não tem vez, maior é aquele que está em nós. Presta atenção, meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus. O diabo se levanta para cair, eu creio nisso. Quantas pessoas ficariam prostradas? Não tem jeito, está tudo destruído, as portas estão queimadas, os muros estão derribados, não tem mais nada o que fazer. Eu quero dizer para você nesta noite, tem sim o que fazer. Deus não desistiu de você. Deus não desiste da gente, glória a Deus. Nós temos muito a fazer. O texto me ensina que ele falou com Deus e com o rei da Pérsia. Ele toma uma atitude. Ele buscou os recursos dos céus e os tesouros da terra. Nós precisamos de homens piedosos e sábios, homens íntegros e também de homens relevantes, homens que tenham intimidade com os céus e sabedoria para lidar com os intricados problemas da terra. Neemias disse: eu preciso agir. Eu quero dizer para você nesta noite, levanta e anda, meu irmão, em nome de Jesus. Uma promessa maravilhosa de Deus: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele orou e agiu. Me chama a atenção, queridos, esse capítulo 2, o início deles, para a gente terminar. Me chama a atenção a ação de Neemias. Diz o versículo 1: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que pedes agora? Olha o que diz o texto: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que te me envies a ajudar.
a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias orou e agiu. Meu querido irmão, eu queria nesta noite dizer ao teu coração: em nome de Jesus, não fique no meio do caminho, em nome de Jesus. Não permita que nada venha furtar a alegria do teu coração. Você é filho e filha de Deus. Neemias disse: eu preciso de recomendações. Me chama a atenção que Neemias disse: eu preciso de madeiras, as portas serão reconstruídas. Eu preciso reconstruir os muros. Veja que fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas, mas ele disse: eu vou reconstruir os muros, eu vou reconstruir a porta. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, saia deste templo hoje à noite dizendo: eu vou reconstruir os muros da minha vida, da minha família, da minha casa. As portas serão reedificadas, porque Deus está comigo. Sabe o que Neemias disse? A boa mão do Senhor está comigo. Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que lemos nesta noite nos diz que ele convocou todo mundo. Me chama a atenção que Neemias passou 3 noites andando na cidade. Aqui inferência, claro, o texto não diz claramente, mas antes de começar a agir, Neemias passou 3 noites observando a cidade. Alguns comentaristas afirmam que nesse processo de estudo da palavra, Neemias estava conversando com Deus. Deus, como farei? De que maneira irei reconstruir os muros? De que maneira irei produzir nesses corações ânimo, alegria? O grande desafio é esse. Há tantas pessoas desanimadas, assim como Neemias. Eu estou aqui nesta noite para te dizer que você possa se reanimar. Deus está contigo, meu irmão. Reconstrua os muros. Mas pastor, foram assolados, as portas foram queimadas, tudo foi destruído, não tem como reconstruir. Meu querido, Deus é especialista em reconstruir muros e portas. Deus é especialista em pegar um barro quebrado, desfeito, encostado, esquecido, não mais utilizado. Ele é especialista em refazer e usar este vaso para a sua honra e para a sua glória. Você possa agir, meu irmão, em nome de Jesus. Me chama a atenção que 3 inimigos se levantaram aqui dizendo: este homem é louco. 3 inimigos se levantaram. Presta atenção, meu irmão. Há pessoas que vão dizer: não tem mais jeito. Às vezes essas pessoas convivem conosco. Você está esquecido, você não tem mais jeito, não tem como mais reconstruir. E foi justamente isto que eles disseram.
Que isto que fazeis? Versículo 19, meu irmão, eles zombaram de Neemias. Se você olhar para o versículo 19, eles zombaram, desprezaram e disseram: que é isso que estás fazendo? Olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Quando você começar a reconstruir os muros e as portas, muita gente vai zombar de você. Não tem mais jeito. Muita gente vai zombar, muita gente vai desprezar. Quem sabe o desprezo começa em casa. Mas eu quero dizer para você o que Neemias respondeu para eles, versículo 20. Então lhes respondi, todos juntos: o Deus dos céus é quem nos dará o êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Se você crê nisso, diga amém, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para o seu coração hoje à noite, meu irmão. Eu preciso orar, mas eu preciso agir. Não escutem as vozes incrédulas, que zombam, que desprezam, que afirmam: não tem mais jeito. Se você continuar a ler o livro de Neemias, e eu te convido a estudar o livro de Neemias, o texto sinaliza que, e nos mostra que os muros foram reconstruídos, glória a Deus, e as portas, elas foram reedificadas. Quando Deus quer, meu irmão, não há quem possa impedir. Quando Deus quer, não há quem possa impedir. Fica em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus levantou Neemias, Deus levantou Lutero, Deus levantou Calvino, Deus levantou John Wesley, Deus levantou a mim e a você, para ser sal e luz deste mundo. Deus te levantou. Assim como Neemias diga ao Senhor Deus desta noite, eu imagino que Neemias orou ao Senhor Deus: Deus, eu não sou ninguém, eu não consigo sozinho. Quem sabe se Neemias conhecesse essa música que nós vamos cantar, ele tinha cantado: sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu quero ser para a minha nação como um farol que brilha. Eu quero ser como uma ponte que ligue, que traga esperança, como uma flecha que acerta o alvo, como um abrigo no deserto. A cidade estava assolada, destruída. Quem sabe há pessoas aqui destruídas. Em nome de Jesus, creia, Deus há de reconstruir os muros e as portas da tua existência. Creia nisso. Louvemos ao Senhor, queridos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti.
Usa-me, Senhor, assim como Neemias, Pai, Usa-me como farol, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar, ó Eis Senhor. aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, Vinícius, sonda-me, Senhor. Peça isso ao Senhor. Transforma-me, Senhor. Vai para lá, Enche-me, Senhor. enche-me até que enfim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Como farol, Senhor. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a Sonda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, presta atenção. Quando os muros e as portas foram reconstruídas, mais uma vez, aquela cidade podia determinar quem podia ou não entrar nela. A partir do momento que eu me disponho e digo ao Senhor Deus: Deus, eu vou reconstruir os muros, reedificar as portas, eu preciso vigiar. Eu preciso, como sentinela, dizer: eu não posso dar brecha, eu não posso abrir,
Eu preciso fechar todas as brechas, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É promessa, mas eu preciso resistir. Eu quero pedir nesta noite, se você está com alguma pessoa da sua família aqui, fica abraçado com ela, procura essa pessoa, fica próximo à sua família. Há pessoas que não têm familiares aqui, adota essas pessoas aí, meu irmão. Abraça quem está sozinho aí, meu irmão. Abraça aí, vamos orar. Vamos interceder em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, nós precisamos interceder para que Deus possa estar reconstruindo os muros e as portas das nossas famílias, em nome de Jesus. Quem sabe o inimigo tem dito, não tem mais jeito. Para Deus não é impossível, eu creio nisso, em nome de Jesus. Para Deus não é impossível. Coloque-se diante de Deus como um profeta do Senhor Deus, um sacerdote, sacerdotisa, dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Reconstrói, Senhor Deus. Nós já choramos, nós já lamentamos, mas nós cremos que Deus, que o Senhor é poderoso para reconstruir. Deus é poderoso. Vamos conversar com Deus, queridos, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, quantas vezes os muros são destruídos, quantas vezes as portas são queimadas, e nós somos tentados a pensarmos que não tem mais jeito. Ó Deus, o Senhor levantou um homem que orou, que jejuou, que pagou um preço, mas que agiu, mas que disse ao Senhor Deus: eis-me aqui, Senhor Deus, usa-me para a reconstrução dos muros, para a reedificação das portas. A minha oração nesta noite, Senhor Deus, é no sentido de que o Senhor levante aqui homens e mulheres dispostos a pagar este preço, Senhor Deus. Levanta nesta noite, Senhor Deus, homens e mulheres cheios de Ti, Senhor Deus, cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Mesmo que as circunstâncias digam não tem mais jeito, que zombem, que desprezem, maior é aquele que está em nós. Louvado seja Deus. Deus, o Senhor é o nosso refúgio. Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Ó Deus, se há famílias aqui destruídas, que o Senhor possa reconstruir para o louvor do Teu nome, Senhor Deus. Ó Deus, quem sabe familiares, ó Deus, quem sabe filhos que estão distantes da igreja, Senhor Deus, traz de volta, Senhor. Ó Deus, quem sabe casamentos desfeitos e destruídos. Ó Deus, em nome de Jesus, reconstrói esses relacionamentos com o poder da Tua ordem, Senhor Deus, da Tua vontade, Senhor Deus. A nossa oração nesta noite é a seguinte, Senhor Deus: usa-nos como boca do Senhor para restauração de vidas e de famílias, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como farol, diga isso, meu irmão. Como um farol que brilha
do alto. Do alto eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer. Eis-me aqui, Senhor. Minha vida, usa-me, Senhor. Eu quero ver a igreja como farol que brilha à noite. Glória ao teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer. Ó Senhor, por isso. A última vez todos juntos como farol, Senhor. Como farol que brilha à noite, como Onde sobre as águas sou o abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida. ó Senhor. Usa-me. Aleluia. Ó Deus, nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor. E agora, Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Há quem precise começar o processo de reconstrução, Pai. Usa-nos, ó Deus, usa-nos para o louvor do teu nome. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo recaiam sobre todos vós, desde agora, Senhor, e para todo o sempre. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço um instante a sua atenção. Nós temos aqui avisos e logo em seguida estaremos saindo, nos dirigindo aos nossos lares, em nome do Senhor. O primeiro aviso é que teremos cantina. Esta cantina está sendo promovida pela juventude da nossa igreja, com vistas a ajudar financeiramente os jovens que não podem pagar o Acampege, tá certo? Então é de cunho social, é para abençoar, é para levar uma pessoa que não pode pagar o acampamento. Então os jovens se mobilizaram, estão à frente desta cantina. Outro aviso: nós teremos agora reunião do Ministério da Recepção logo após o culto. Todos os interessados, favor, comparecer. Nosso irmão Rafael pede para avisar, se você deseja também participar do Ministério de Recepção da igreja, você pode aguardar um pouco, aqui à minha esquerda, aqui à frente, e participar desta reunião. Avisamos também que ensaio para a cantata de Natal, toda sexta-feira às 20 horas aqui no salão anexo, e sábado às 15 horas na casa da tia Vanusa, de
15 às 17 horas. Telefone para pegar o endereço, se você deseja, 3326-4284 ou 9971-3052. Como eu sei que todo mundo anotou esse telefone, quem quiser me procura depois, tá ok? Ensaio para a cantata. Você que é pai e mãe, se você deseja que seu filho participe da cantata, o seu filho precisa participar desses ensaios. Avisamos também amanhã casais aos pés da cruz às 20 horas. Terça-feira, culto de oração aqui no salão anexo às 15 horas. E à noite, às 20 horas, nós teremos a nossa última reunião geral com vistas ao nosso 16º encontro de jovens com Cristo. Quarta-feira, discipulado para jovens e adolescentes e pequenos grupos. Quinta-feira, ensaio para o coroarte às 20 horas aqui no templo. E sexta-feira, culto de oração temático. Ou seja, meu querido irmão, toda sexta-feira, depois do nosso mês de outubro de consagração, de avivamento, os pastores da igreja chegaram à seguinte conclusão: que até o final de dezembro nós teremos aqui cultos de consagração, cultos temáticos, em nome de Jesus. Nós precisamos mover do Senhor Deus no nosso meio, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir próxima sexta-feira às 20 horas, estaremos aqui diante do Senhor Deus em oração. Avisamos também que sábado, às 6 horas da manhã, de 6 às 7, nós temos aqui no templo culto matinal. À noite, o culto tem sido muito abençoado, viu, meu irmão? Tem sido aqui uma bênção, todo sábado, de 6 às 7 horas da manhã. Avisamos também, atenção jovens e adolescentes da equipe do Acampege, presta atenção. Próximo sábado, dia 9, é a nossa última reunião com a equipe. Agora a informação mais importante: se você não participou de nenhuma reunião até agora, geral, se você não participar desta última reunião geral, em nome de Jesus, automaticamente você se transforma em um acampante. Do status de equipante, dia 9, para o dia 10 como acampante. Você já vai como acampante, tá certo? Então, última chamada para o dia 9, você participar às 19 horas e 30 minutos da nossa última reunião, com vistas ao nosso Acampege 2013. Aqui estão as informações, você que visita a igreja, jovens, adolescentes acima de 12 anos, jovens até 25, 26, 27, 28, enfim, tem o Espírito Jovem, Acampege 2013, com o tema Uma Nova História, nos dias 14, 15, 16 e 17, agora do mês de novembro. Outra coisa, meu irmão, presta atenção, nós temos até o dia 8, quando é o dia 8? Próxima sexta-feira, precisamos efetuar o pagamento lá no acampamento El Shaddai, tá certo? Então, até quinta-feira nós estaremos recebendo as inscrições com a nossa irmã Kiara, que está ali no meio. Levanta a mão aí, Kiara, em nome de Jesus. Kiara, inscrições para o nosso Acampege 2013. Último aviso, ou penúltimo: domingo teremos ceia, levantamento da oferta missionária. Estaremos mais uma vez aqui juntos diante do Senhor às 9 horas e às 18 horas. E por fim, nosso último aviso: fichas para o EJC, 16º EJC, devolução de fichas. Procurem Renan e Isa, que estão ali. Entregue o mais rápido possível a sua ficha, em nome do Senhor. Meu querido, você possa ter uma semana de reconstrução para o louvor do Senhor Deus. Amém, meu irmão? Vai na bênção, Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Vocês assistiram na IP Farol TV. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas.